pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico microbiologista e continuando o que a gente viu no vídeo anterior, eu vou mostrar para vocês como é que é feita a técnica de Gram propriamente dita, tá? Em laboratório. Nós estamos em um laboratório de microbiologia, é importante a gente se atentar que num laboratório de microbiologia a gente deve usar luvas, equipamentos de proteção individual, também a gente deve usar máscara. No caso, eu não estou usando a máscara por razões óbvias para melhorar a dicção e para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Além disso, é importante também salientar que em laboratórios de microbiologia a gente evita, conversa, tá? Então, nesse caso, para fazer a coloração de Gram, técnica de Gram, eu vou precisar de alguns equipamentos e alguns instrumentos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro deles é o bico de Bunsen, esse daqui. Então, o bico de Bunsen, ele é um equipamento de metal ligado a uma rede de gás. Essa rede de gás faz com que saia uma chama da ponta do bico. Então, vocês estão com um pouco de dificuldade de ver a chama porque ela está azul. Mas, se eu modificar aqui na base do bico de Bunsen a entrada de oxigênio, eu posso transformar a chama de uma chama amarela para uma chama azul, que é a preferencial, a que a gente dá preferência na utilização, porque a chama azul ela é mais quente e a gente quer que o bico de Bunsen seja o mais quente possível, vou dizer para vocês daqui a pouco. Além disso, nós vamos usar uma alça de platina, uma alça microbiológica de platina. Essa alça, ela serve para transferir os micro-organismos do nosso tubo de ensaio, com um agar inclinado, cujo micro-organismo está aqui dentro, tá vendo? Na superfície do meio de cultura a gente tem um micro-organismo, que é a nossa amostra. Então, essa alça de platina vai servir para transferir o micro-organismo que está lá no tubo, que é o que eu quero analisar e ver se é Gram positivo ou Gram negativo, para uma lâmina de vidro que deve ser previamente identificada, para que eu saiba, além do micro-organismo que eu vou analisar, qual é a amostra que eu vou analisar, e também para que eu saiba qual é o lado da lâmina que eu estou trabalhando. Tem muita gente que confunde, às vezes, na hora do procedimento, qual é o lado da lâmina. Se a lâmina de vidro for muito novinha, se for limpinha, a gente não consegue visualizar qual foi o lado que foi utilizado, isso pode atrapalhar na hora de olhar no microscópio. Além disso, a gente também vai utilizar um suporte, tá? Esse suporte, ele vai auxiliar na hora do manuseio da lâmina. E a técnica, ela tem algumas diferenças entre os analistas, tá? Tem gente que faz algumas pequenas modificações que não vão interferir na técnica, né? Mas que são só de procedimentos. Eu, por exemplo, para facilitar a transferência do micro-organismo para a lâmina de vidro e também a sua dispersão na superfície da lâmina, eu gosto de trabalhar sempre com uma pipeta e um pouquinho de água destilada, tá? Essa água destilada eu vou colocar logo no início, no centro da minha lâmina de vidro. Então eu ponho aqui uma gotinha de água destilada, porque essa água destilada vai facilitar na hora de eu espalhar o micro-organismo por cima na superfície da lâmina de vidro que eu vou levar ao microscópio. Então, nesse caso, também é importante salientar que o bico de Bunsen ele tem duas finalidades. Ele tem a finalidade de proteger o analista, que sou eu, de uma possível amostra patogênica ou que possa me causar algum prejuízo, né, relacionado à minha saúde, e também serve para proteger a minha amostra. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa microbiota é vasta e diversa. Então, nós temos, por exemplo, micro-organismos como o Staphylococcus aureus na nossa região nasal, na pele. Então, eu posso transferir micro-organismos meus para a minha amostra e dar um resultado que não é o que realmente é. Então, um resultado falso positivo ou com algumas divergências relacionadas à coloração de Gram, tá? Então, para a gente iniciar, eu já pus aqui, né, a gotinha. O fogo, ele tem que estar entre o analista e a amostra, porque a gente tem uma zona de esterilidade aqui ao redor do bico de Bunsen. Para iniciar, eu vou flambar essa alça de platina. Então, o que é flambar? É tornar essa alça, ó, como é bonito, incandescente, tá? Então, eu estou fazendo aqui um processo de esterilização a calor seco, onde essa alça incandescente, vou passar a alça, toda essa parte mais fininha dela, tá? No fogo. Estou virando aqui para que vocês vejam melhor. E aí eu ponho essa alça aqui após o fogo e aguardo ela esfriar um pouquinho.
Outra diferença, alguns analistas encostam no meio de cultura para que ela esfrie um pouquinho antes de pegar nos micro-organismos. Eu prefiro deixar aqui um tempinho, tá? Para que ela esfrie naturalmente. Então a gente aguarda aí uns 20, 30 segundos no máximo, ela já vai estar fria, porque é um metal, então ele esquenta e esfria muito rápido. E eu vou pegar a minha amostra que está no tubo de ensaio. Uma informação importante, principalmente para você que é estudante, está querendo iniciar uma aula, né, sobre a técnica de Gram. Muitos de vocês têm dificuldade de como abrir o tubo de ensaio, tá? Então tem uma maneira fácil da gente abrir o tubo de ensaio. Então eu seguro com a minha mão esquerda ou direita, vai depender se eu sou destro ou canhoto, e com o meu dedo mindinho, eu seguro na tampa, segurei na tampa e eu giro o tubo, tá? Então, ó, a tampa fica na mesma mão que eu estou segurando a alça, fica no meu dedo mindinho. Então eu vou flambar a ponta do tubo de ensaio aqui no bico de Bunsen, também para evitar possíveis contaminações, e vou colocar a alça sem encostar dentro do tubo e retirar superficialmente um pouquinho da minha amostra, tá? Flambo novamente. Obviamente que eu não deveria estar falando, né? Porque eu tô gravando o vídeo para vocês. Fecho novamente, girando o tubo. E prestem atenção, coloco o tubo aqui na estante, prestem atenção que eu não encostei a alça em lugar nenhum e a alça também não veio para o meu lado, tá? Ela permanece ali com o fogo do bico de Bunsen me protegendo. Então eu vou segurar agora com a mesma mão que eu segurei o tubo, eu vou pegar a minha lâmina de vidro, que já está com a gotinha de água aqui, ó, vocês estão vendo? E eu vou espalhar aqueles micro-organismos na superfície da lâmina de vidro, perdão, que eu retirei do tubo de ensaio. Então eu vou espalhando, ó, dando para ver, vou espalhando o máximo que eu conseguir para que eu separe essas células e facilite a minha visualização, tá? Então eu espalho aqui por cima da lâmina, também resguardando essa região que eu estou segurando, né, para que eu não me contamine. Fico com a lâmina aqui após o fogo e flambo a alça novamente, ok? Então, já que nós não vamos mais reutilizá-la, então a gente vai flambar, ou então, se você for fazer outra amostra, você sempre, entre uma amostra e outra, tem que flambar essa alça. Alça flambada, ao rubro, lembre sempre, incandescente, eu posso deixá-la de lado, tá ok? E agora eu vou iniciar o processo de fixação dos micro-organismos na lâmina. Venho, volto e deixo o micro-organismo aqui após o fogo, a lâmina após o fogo. Venho novamente, volto e deixo a lâmina aqui após o fogo. Por que eu faço esse passo? Para que a lâmina esquente, essa água que eu coloquei anteriormente evapore e o micro-organismo fique fixado na lâmina com as suas estruturas plenamente preservadas. Então vou e volto, aguardo um tempinho. Tem alguns analistas que preferem fazer o movimento vertical, tá? Vem verticalmente e coloca a lâmina pós-fogo. Aí vai depender de cada analista como é que pretende fazer essa análise, tá? Ou vem e volta, ou na vertical, ok? E vocês podem perceber que a lâmina está começando a secar. No lugar onde os micro-organismos foram ficando, vai ficando uma mancha branca na lâmina, que são esses próprios micro-organismos fixados, tá? Às vezes, dependendo da quantidade que você colocou de água, esses micro-organismos, a água ela pode demorar um pouco, tá? Para secar. Mas nada que a gente não consiga esperar, ok? Outra coisa importante, tenha cuidado para não passar a lâmina muito lentamente no fogo. Porque se você passa muito lentamente, ou então se você passa com uma frequência muito alta, sem deixar esse tempinho aqui, ó, aguardando, o que vai acontecer? A lâmina vai esquentar demasiadamente, vai ficar muito quente e vai literalmente queimar os micro-organismos. E essa queima dos micro-organismos vai fazer com que a parede do micro-organismo, a parede celular, que é tão importante para a diferenciação das gram-positivas com as gram-negativas, ela perca sua estrutura e aí a coloração de gram não vai funcionar. Então, terminei, fixei a lâmina, estão vendo que ela está com as manchas,
essas manchas são os micro-organismos que ficaram aderidos, tá ok? Então eu já tinha feito uma lâmina também anteriormente, vou mostrar para vocês. Então vocês estão percebendo que ela está manchada, ó, nessa parte aqui que está passando lá do fundo preto, dá para você ver a mancha. Essa mancha já são micro-organismos fixados, tá? Quando eu começar a colocar a bateria de corantes, esses corantes não vão levar o micro-organismo embora, eles vão estar colados na lâmina. Então, a partir de agora, a gente vai começar o passo a passo da coloração, conforme a gente falou no vídeo anterior, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal? Então, aqui a gente já tem as lâminas. Vocês estão vendo que elas estão com as manchas, né? Essas manchas são os micro-organismos já fixados, tá? Aqui, o que a gente vai precisar, na sequência, violeta de genciana, que pode ser também o cristal violeta, o Lugol, que é o nosso mordente ou fixador, o álcool e a acetona, e a fucsina simples, que também pode ser a safranina, tá? E a água destilada, ela vai fazer parte do intervalo entre algumas ações da técnica de Gram, ok? Então, o vídeo vai mexer um pouquinho, porque sou eu que estou segurando aqui a câmera, mas vai dar direitinho para vocês verificarem. Se você for aluno, então olha aqui, esse é uma maneira que a gente encontrou em sala de aula para facilitar muito o nosso trabalho, tá? Então, os alunos, vocês conseguem individualmente ter aqui um pote de sorvete, fica a dica aí para vocês dizerem para o professor de vocês, o professor adora dica de aluno, tá? Então, coloca com uns palitinhos de churrasco e serve como um suporte para as lâminas, sem a gente sujar o resto da bancada, que aí são os técnicos que adoram quando a gente não suja o resto da bancada, tá ok? Então, a gente vai iniciar o processo de coloração com a violeta de genciana. Então, como a gente falou no vídeo passado, a violeta de genciana ou o cristal violeta vão entrar nas células tanto das bactérias gram-positivas quanto das gram-negativas, tá ok? Então aqui eu vou encharcar a lâmina com o cristal violeta ou com a violeta de genciana, tá? Pronto. E aí, conta-se 1 minuto com o cristal violeta ou a violeta de genciana em cima dos micro-organismos que já estão fixados, tá? Vejam naquele vídeo da técnica de Gram a importância de eu fixar os micro-organismos. Já pensou se eles não tivessem fixos? Eles iam ficar aí boiando nesse líquido, né, nesse corante, e a gente ia perder os micro-organismos quando nós retirássemos o corante, tá ok? Então, passado 1 minuto com o cristal violeta ou a violeta de genciana, a gente retira o excesso, faz a retirada do excesso de corante. Alguns analistas fazem uma lavagem com água após essa retirada. Eu geralmente não lavo, tá? Porque funciona da mesma forma. E a gente vai acrescentar o Lugol. Então, nesse ponto, quando eu estou dando aula também para os meus alunos, eu gosto de não fazer a lavagem, porque é interessante mostrar mais ou menos uma parte do mecanismo. A gente vai deixar um minuto de Lugol, tá? Mas prestem atenção, nessa região superior aqui, ó, o Lugol, ele reage com a violeta de genciana, formando uma substância insolúvel, tá vendo? Essa substância insolúvel é o complexo que vai ser formado dentro das células microbianas e que vai fazer com que essa substância insolúvel, né, de iodo com a violeta de genciana, ela tenha dificuldade de ser retirada pela próxima etapa, que é a lavagem com álcool e acetona, tá ok? Então, a gente deixa o Lugol aqui por 1 minuto e depois faz a retirada. Passado 1 minuto, mesmo procedimento. Retira o excesso, tá? Então, vamos retirar aqui o excesso. E agora a gente passa para a terceira parte da técnica, que é a lavagem com álcool e acetona. Então, essa lavagem, ela deve ser feita até a parte em que a gente vai verificar que não vai mais sair nenhuma tinta, tá? Ela não vai mais escorrer. Então, eu posso colocar ele aqui inclinado. Eu vou fazendo as lavagens. E percebam, ó,
que o corante ele vai saindo, tá? O excesso de corante na realidade. Então, esse excesso vai saindo. Faço a mesma coisa com a segunda lâmina. Então, retiro o excesso. Faço a retirada desse excesso. E, após esse procedimento, eu vou fazer uma lavagem com água destilada, tá ok? Então, gente, outro ponto da técnica, eu faço a lavagem com água destilada para retirar o excesso, tá, de álcool e acetona. E eu vou passar para a parte final da coloração de grã. Retiro o excesso de água, ponho a lâmina aqui no lugarzinho dela novamente. E a última parte da coloração é que eu acrescente a fucsina ou a safranina. Alguns analistas gostam mais da safranina, por ela ser mais avermelhada, mais rosada. Então, no final da técnica, deixaria a lâmina mais rosadinha, de uma bactéria gram-negativa. Mas eu gosto de trabalhar com a fucsina também, sem problema. Então, nós vamos acrescentar a fucsina simples, da mesma forma como foi acrescentado naquela hora, né? O cristal violeta ou a violeta de genciana. E eu espero 45 segundos com a fucsina agindo sobre a parede celular desses micro-organismos. E finalmente, depois dos 45 segundos, a gente retira o excesso de fucsina novamente porque retira o excesso de outro corante, né? A fucsina é outro corante. Então a gente pode, depois de retirar o excesso de fucsina, põe a lâminazinha aqui inclinada e novamente lava com água para retirar o excesso de fucsina. Percebam que nós já temos lâminas com diferentes colorações, tá? Então a gente já fica, né, de orelha em pé para saber que micro-organismo é esse, ou pelo menos, na realidade a gente não vai descobrir qual é o micro-organismo, a gente vai saber qual é a sua característica tintorial relacionada à coloração de grã, se é um micro-organismo gram-positivo ou se é um micro-organismo gram-negativo, tá? Passado essa lavagem pós-fucsina, a gente pode levar essa lâmina para um secador bacteriológico ou esperar que ela seque no ambiente até que a gente leve ao microscópio, tá ok? Vamos ver agora no aumento de 100, na objetiva de 100. Isso aqui é um aumento de 1000 vezes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Olha aí. Então, aí a gente tem, pelo visto, bacilos gram-negativos. Então, são bacilos porque eles têm uma formazinha de bastão, tá? Então, essa forma de bastão faz com que a gente saiba que essa amostra são bacilos gram-negativos. Então, aqui na objetiva de 1000, na objetiva de 100, com um aumento total de 1000, a gente vê bacilos gram-negativos, tá? Então, bacilos porque eles têm uma forma de bastão. Estou mudando aqui o foco para tentar ver melhor. Então, eles têm uma formazinha de bastão. Gram-negativos porque eles têm a coloração rosa ao final da técnica de grã. Já na outra amostra, vamos lá. Então, aqui dá para ver a diferença, né? Nós temos bactérias já roxas, bem diferente a coloração do rosa da amostra anterior. Essa é a objetiva de 40, então um aumento total de 400 vezes. E no aumento de 1000 vezes, a gente tem as células roxas, diferentes da anterior, que são cocos gram-positivos, tá? Então, vocês veem as células bem mais roxas, né? E redondinhas, o que prova que nós temos aqui cocos gram-positivos, tá? Essa técnica foi inventada por um bacteriologista dinamarquês chamado Hans Christian Gram, em 1884. Já sofreu algumas modificações, mas o seu mecanismo é basicamente o mesmo. A gente utiliza o cristal violeta ou a violeta de genciana, o Lugol, o álcool e a acetona e a fucsina ou a safranina como contracorante. Como é esse mecanismo? Então, essa coloração
ela diferencia as bactérias em dois grandes grupos. O grupo das gram-positivas, que no final da coloração serão visualizadas de cor roxa, e as gram-negativas, que serão visualizadas de cor rosa após a coloração, a técnica ser feita. Essas bactérias possuem essa diferença de coloração baseado na estrutura da parede celular de cada uma. As gram-positivas possuem uma camada bem mais espessa de uma substância chamada peptidoglicano, e as gram-negativas, a camada é mais delgada. O peptidoglicano está em bem menos quantidade. Ao ser colocado o cristal violeta ou a violeta nigensiana em contato com esses micro-organismos, essas substâncias atravessam a parede celular e vão ao citoplasma desses micro-organismos. Depois, nós acrescentamos o Lugol, ou fixador, para que seja formado no citoplasma desses micro-organismos uma substância insolúvel de iodo e cristal violeta ou violeta nigensiana, que mais tarde vai ser super importante para definir a cor do micro-organismo ao final do processo. Quando esse micro-organismo já está com o cristal violeta ou a violeta nigensiana e o iodo insolúvel formado esse complexo no citoplasma, a gente vai para a parte crítica da coloração ou da técnica, que é a retirada do corante através de uma solução de álcool e acetona. Essa retirada, ela se dá nas bactérias gram-negativas. Por quê? Porque esse solvente orgânico, ele dissolve lipídios que tem na membrana externa das células gram-negativas, que não tem nas células das gram-positivas, e o corante, ele consegue ser retirado das células das bactérias gram-negativas. Isso não acontece nas bactérias gram-positivas, por quê? Porque a camada de peptoglicano, por ser mais espessa, o álcool consegue desidratar os poros dessa parede celular, fazendo com que um corante insolúvel formado em complexo no citoplasma dessas células não possa ser retirado. Então, ao final desse processo de descoloração, as células gram-positivas continuam roxas e as gram-negativas têm o seu corante retirado e ficam transparentes. Daí vem a outra parte do processo e a última, a gente acrescentar o contracorante, que é a fucsina ou a safranina, que tem coloração rosa, que não conseguem mais entrar nas bactérias gram-positivas, pois elas já estão encharcadas do corante inicial ou primário, e além disso seus poros estavam desidratados, mas elas conseguem entrar nas bactérias gram-negativas, dando ao final do processo essa diferenciação entre as bactérias gram-positivas roxas e as gram-negativas rosas. Um ponto importante, por que eu disse que a hora em que nós colocarmos na lâmina o álcool e a acetona, isso é um ponto crítico? Porque se nós errarmos e lavarmos demais essa lâmina com a solução de álcool e acetona, nós vamos conseguir retirar o corante primário, ou seja, o cristal violeta e a violeta ou a violeta genciana, das duas células. Então, ao final do processo, tanto gram-positivas quanto negativas vão estar rosa. E aí a gente vai ter um resultado falso ao final do processo. Então, eu espero ter ajudado, espero ter feito com que vocês compreendessem melhor a coloração de grã e a gente se vê no próximo vídeo.